Muitas vezes as pessoas não têm consciência. E quando se sai da inocência, entra na consciência. A pessoa fica sabendo das coisas. Na inocência, Adão não sabia nem que estava nu. Eva não sabia que estava nua. Mas no estado de consciência, ela diz: a serpente me enganou. Você sabe que Eva, ela tinha muito mais consciência do que muitas mulheres hoje. E a Eva tinha mais consciência do que a igreja, mais consciência do que homens. Qual o motivo? Eles saíram da inocência e chegaram à consciência, mas não usam da consciência para poder saber que pecou. Adão, na inocência, ele não tinha pecado. Mas quando chegou à consciência, ele ouviu a voz de Deus, aí ele já tinha consciência. Quando o pecado entrou, eles ouviam a tua voz chamar no jardim. E estava nu e escondi-me. Então agora ele já estava consciente. Muitas vezes, muitos de nós que já deveríamos ter consciência onde nós estamos, o que estamos fazendo, já saindo da inocência. Você sabe que hoje é difícil ter até criança inocente. Você fala da inocência da criança, precisa saber da idade dela. Talvez lá no meu tempo, há 70 anos atrás, a criança atendia até o nascimento por uma cegonha, né? A cegonha que está trazendo. Hoje, a criança, ela tem consciência. Você pega uma criança aí, que ela tem consciência de que não é uma cegonha. E está cada dia mais chegando a aprimorar seus pensamentos, que deveriam estar ainda na inocência, já passam a consciência muito novos quando vão à escola. Aquilo já começa a enganar. O ensino também engana. A consciência engana. A inocência, não. Por isso deveríamos estar vivendo um período de inocência. Quando se falava de uma moça virgem, se falava de inocência. Quando se falava de Eva, da inocência, se falava de uma Eva virgem. Quando se fala de uma Eva que diz: a serpente me enganou, você já olha diferente, já não é mais aquela Eva inocente, ela já é consciente. Muitas vezes as pessoas caem no pecado e não se conscientiza que estão em pecado, age em pecado e não tem consciência de que estão em pecado. As pessoas que têm consciência hoje agem como se não tivesse consciência. Elas fazem coisas que não deveriam fazer. Deveria esperar um tempo para manifestar
aquela consciência, mas elas estão já com a consciência aberta, o caminho aberto para saber de tudo, porque sua inocência foi rompida como a inocência de Eva. Está pensando na igreja porque Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz que estava preparando uma virgem para Cristo. E se ele preparar uma virgem, ela é inocente. Preparando uma virgem, ela é inocente. Ela não é contaminada. Irmão Brana é claro nisso daqui para esclarecer para nós. A gente precisa de aprender isso. Deixa eu começar no 129, a semente da serpente. Agora, quando você vai pela aparência das mulheres e ações das mulheres, recorde que você está ungido pelo diabo. Se não é a sua própria esposa. Agora, o diabo desceu e entrou na serpente, e ele entrou a Eva no jardim do Éden, nua. Mas ele fez primeiro ela saber que aquilo era bom. Tirou a inocência dela. Preste atenção para você ver um profeta, como vai te explicando, ao ponto de você... Eu sei que muita gente já não crê mais de que Eva comeu maçã, mas tem muitos crentes ainda que estão enganados, como Eva foi enganada pela serpente. Assim tem muitos crentes enganados pela igreja. Satanás entra na igreja como Satanás entrou em Eva. Ele entra, ele gera filhos, e ela ainda diz: alcancei do Senhor um varão. Aí você vai ver como aquele varão, ele mata, ele destrói, ele odeia seu irmão, ele responde a Deus. Então não foi do Senhor Deus. Aí você vai ter que ter revelação quando Eva diz: alcancei do Senhor um varão. É porque a vida vem do Senhor. Seja a vida de um homem mau ou de um homem bom, do que mata ou do que não mata, a vida, o ar que se respira, vem de Deus. Isto é porque Eva diz: alcancei do Senhor um varão. Não que ela tinha alcançado de Deus, como Maria aqui na frente alcançou do Senhor um varão. Então lá ela foi enganada. Aqui na frente nós encontramos uma virgem conceberá, isto é, uma inocente, uma que não anda vulgar, uma que não expõe o corpo, uma que não conhece o sexo. Hoje é tão difícil encontrá-las, né? Porque começa a conhecer novinhas, e eles também começam a conhecer novos, o sexo, enquanto deveria ter um tempo para aquilo. Deveria conhecer quando fosse casar, ela ser aquela virgem. Assim está a igreja. A igreja não é virgem mais. A igreja não é inocente mais. Você tem que encontrar esta inocente. Você vai ter que encontrar esta virgem, que não foi tocada pela doutrina de Satanás, que não foi tocada pela semente de Satanás. Porque assim como a mulher é tocada pela semente do homem e pela semente de Satanás, a igreja também é tocada pela semente do homem, de Satanás,
e pela semente de Deus. É uma pergunta: para quem tens dado teu ventre? Agora, diz o profeta, o diabo desceu e entrou na serpente, e ele entrou na Eva no jardim do Éden, nua. Isto fala a respeito do fruto do meio, e meio significa centro, assim por diante. Vocês compreendem, em uma congregação mista, e eu também tenho, aí muita gente, tem muitas crianças que pode estar ouvindo, né? Então não se fala tão claro, mas você sabe o fruto do meio. E ele disse: é agradável, é bom aos olhos, é aquilo que atrai, aquilo que chama atenção, é aquilo que é convidativo. Mas quando a pessoa se expõe, é porque aquele período de inocência dela se foi. Quantas moças que vão casar e elas não são inocentes mais, isto é, não são virgens. E elas vão casar, e elas não, tem umas que nem avisa nada para o rapaz, como se ele fosse um bobo na noite de núpcias e não soubesse de nada. Ela quer o enganar, porque ela foi enganada. E uma cristã, diz o irmão Brana, que ela deve confessar isto antes do casamento, antes que o rapaz a toma por esposa. Porque se ele sabe, é ele quem vai redimi-la, é ele que vai aceitá-la daquele jeito. Se ele não quiser aceitar, ele não aceita, é direito dele, porque ela deixou ser rompida sua inocência, sua virgindade. Tem que confessar. A igreja, ela tem que confessar que ela foi deflorada, que ela não é mais inocente, que ela conhece a igreja, os homens, o sistema, a denominação, aquilo que ele chama de sistema de Deus. E a igreja vai ter que confessar: eu andei com a Trindade. A igreja tem que falar: eu andei com o dualismo, eu andei, e assim por diante. A igreja vai ter que confessar: eu andei com a ressurreição isolada. Ela tem que confessar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo te justifica e te declara, igreja, como se você fosse uma virgem, certo? Se você confessa, estou falando da igreja, já estou falando do crente. Você sabe, moça, que você confessando, você não é justificada. Não tem jeito. Aquele rapaz fica sabendo e ele não pode te justificar. Quer dizer, não pode fazer você voltar ao estado de origem, de inocência, de virgindade. Ele não pode. Ele pode te aceitar daquela forma. Agora, Deus pode nos justificar, nos tomar aqui da consciência e voltar-nos à inocência e começarmos tudo de novo, voltarmos à virgindade. Isso é o espiritual que você precisa aprender, mas no natural você tem que saber que você não é justificada, você só é justificada e justificado quando você vem a Deus. Deus se justifica, mas diante do seu marido você não é justificada, porque você já saiu com outro rapaz e tem que ser confessado antes do casamento. Não fica guardando estas coisas, não, você tem que confessar. Muitas vezes fica com uma carinha de santa, e de santa não tem mais nada. Fica com a carinha de inocente, mas de inocência não tem mais nada. Está vivendo num período de consciência e é pior do que Eva. É pior do que Adão. O que Adão falou? Pequei. O que o filho pródigo disse? Pequei. O que a Eva disse? Satanás, ele me enganou.
a serpente me enganou. Então, ela estava consciente. E quantos e quantas que fizeram a coisa errada e parece viver na inocência e quer enganar o rapaz, depois quer enganar o marido, aí a igreja quer enganar aqui no mundo, depois quer enganar a Cristo. Filho, não tem jeito você enganar a Cristo, porque São Paulo diz que ele vem buscar uma inocente. É isso daí. E você vai aprender. É isso daí mesmo. Uma que não foi tocada, uma igreja virgem. Uma igreja que Cristo pode pegar quando ela já saiu no mundo, já errou no mundo. Estou falando de uma igreja, isso é um crente que pode arrepender, vir a Deus e Deus apagar os nossos pecados por completo, como diz a Escritura, jamais lembrarei dos teus pecados. Isto é, fui justificado. Por quê? Eu pequei, você pecou, mas Deus que pode nos justificar, nos tornar a inocência, nos tornar aquela virgem, Ele fará isto por mim e por você que crê, que aceita a sua palavra. Eu gosto de ver aquilo que o irmão Brana vem ensinando, isto é bonito para todos nós. O 133 da semente da serpente, também, olha que mensagem eu estou lendo. A semente da serpente, que muita gente pensa que foi Adão e Eva. Não, foi a serpente e Eva, que teve um filho, por isso ela teve gêmeos. Ela teve o Caim e depois ela teve o Abel, de um relacionamento só, porque o outro foi com a serpente, e aquilo já gerou um do caráter da serpente. Caim tinha o caráter da serpente, a natureza animalesca da serpente. Ele era misto. Você sabe que não tem jeito mais. Hoje não tem jeito, não tem essa serpente mais, porque Deus pegou lá no Jardim do Éden, quebrou os seus ossos e diz: agora rastejará sobre o teu ventre e pó será a sua comida todos os dias. É porque ela andava em pé. Se Deus a amaldiçoou dizendo rastejarás, é porque ela andava em pé. Se eu te amaldiçoar agora e dizer para você, irmão, irmã, você vai rastejar, é porque você andou em pé até agora. Certo? É que Deus mostrou lá no princípio, que a Eva que deu lugar para a serpente. Aí o crente dá lugar para as doutrinas. Doutrina, eu tenho que expor isso porque aquilo que não é da Bíblia, você tem que saber. Você foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Se você soubesse hoje, lendo a Bíblia, lendo Atos 2, 37 e 38, e você sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro batismo realizado na descida do Espírito Santo. Você não pode dizer que foi errado. Foi na descida do Espírito Santo. Olha que distância está a igreja da descida do Espírito Santo de 2000 anos atrás. A igreja naquele dia tinha a palavra, a revelação. Então a igreja tomou a mensagem correta. E quem estava pregando? Aqueles que andaram com Jesus, que tinha luz. Porque o Judas, que andou com Jesus, os 70 que andaram com Jesus, eles sumiram, ele não tinha luz. Eles não estavam no Pentecostes. Quando é pregado os 7 trovões, o Judas já suicidou. Os 70 já saíram. Eles não estão na descida do Espírito Santo, quando os trovões estão sendo manifestados. Eles perderam isto. É somente o eleito. Muita gente pode estar por perto, mas eles não têm aquela luz, aquela revelação
que naquele dia eles tinham no dia de Pentecostes. Batismo em nome de Jesus Cristo. Você que foi batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, esse batismo é da Igreja Católica. Logo você foi imergido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a mesma coisa, não tem diferença. Não te deram o nome desse Pai. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de um nome. Você deveria saber qual é o nome destes títulos: Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Se você não dá lugar agora, depois que você foi deflorada, que você perdeu a virgindade nestas denominações, e você não dá lugar à mensagem de Deus que pode te justificar, te fazer virgem espiritual, mente espiritual virgem, revelação espiritual, para você esquecer de tudo aquilo que aprendeu da Trindade, da tal Santíssima Trindade, da dualidade, que veio de gente que andou com o irmão Brana, a dualidade. Você tem que esquecer tudo isso, porque estes homens vieram com uma doutrina e deflorou sua virgindade. Estou falando como o irmão Brana fala. Escuta aqui. Agora, esta serpente, quando ele se colocou ali, esse grande sujeito, gigante, se levantou, ele foi culpado de ter cometido adultério com a esposa de Adão. Aquele grande sujeito. É um grande sujeito, é um grande pregador, é um grande homem, bem formado, bem estudado, bem inteligente. Como era a serpente que conquistou a Eva? É como aquele homem conquistador. Você, homem, que conversa muito, gosta de ficar prosapeando muito com as mulheres. Muitas vezes você já é casado. Você tem que tomar cuidado nisso. Você deve saber que quem tinha esse espírito lá atrás era a serpente, que era ungida por Satanás. E todo homem que vive a conquistar mulheres, eles têm o mesmo espírito de Satanás neles. É a mesma serpente outra vez. E as mulheres que estão mostrando para que os homens sejam atraídos, é o mesmo demônio que tem tomado estas mulheres e tirado a roupa delas. Não foi Deus que tirou a roupa de Eva. Não é Deus que tira suas roupas. É você mesmo quem faz isto. Quando Eva perdeu a inocência, a consciência dela, e ela já sabia, a serpente me enganou. Se você vive perto de alguma serpente, por que não foge dela? Você, homem, por que não foge desta mulher que tem aparência de serpente, de enganar? Como foi lá atrás? Ela enganou, ainda que Eva enganou o seu marido, mas ela foi enganada por uma serpente. E depois ela veio e enganou o seu marido. E você sabe, Deus chegou nele e disse: por que você fez isso, Adão? Ah, a mulher que o Senhor me deu. Tem hora que a gente quer culpar Deus. É o casamento que eu tive, eu orei, é a mulher. Não, filho, tira isso da cabeça. Não é Deus. Foi você quem fez isso. Foi você quem fez a escolha. Lá no tempo de Adão, ele não tinha como escolher. Deus tirou a costela debaixo do coração dele e fez uma mulher daquela costela. Era uma mulher atraente, mas para atrair ele. E ela passou a ser uma atração para a serpente. Mulher, você tem que atrair, chamar a atenção do seu marido, conversar muito com o seu marido. Oh, tem hora que a gente quer colocar as pessoas no lugar. Fale, pergunte, converse com o seu marido, mulher. Resolva todas as coisas com o seu marido. Igreja, você tem um pastor, ouça a mensagem
é o suficiente. Não há necessidade de vocês ficarem atrás do pastor a vida toda perguntando coisas, quando vocês mesmos têm ouvido uma palavra que é suficiente para poder colocar vocês no lugar. Mas quando elas não pregam porque a Bíblia diz que ela não pode fazer isto, daqui a pouco elas começam a pregar através da internet, através do WhatsApp. Elas começam a deixar grandes recados, grandes mensagens. Eu sei que não vai ser fácil para vocês me entender, mas oxalá, diz Paulo, quem dera vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aí você ficaria quieta. Não tem nem muitas perguntas a fazer, minhas irmãs. Me desculpe, não tem perguntas a fazer, pelo amor de Deus. Vocês têm mensagem na mão, vocês têm mensagem na internet, vocês estão cheios de pregações, vocês não têm nem que perguntar coisa alguma mais, vocês têm que viver. É como a igreja hoje, eu não tenho que perguntar mais nada a Deus. Senhor, é isso, Senhor, é aquilo, está escrito. Não tem que perguntar mais não. Vocês não têm que perguntar nem a seus pastores. A Bíblia, sabe o que a Bíblia fala? Para as mulheres perguntar aos seus maridos, para elas não pregar na igreja, e depois, se elas quiserem saber alguma coisa, pergunte a seus maridos em casa. Muitas vezes a mulher não quer conversar com o marido. Ela não pergunta nada, ela não quer conversar com o marido. Conversa com o marido, faz pergunta, mostra suas dificuldades para ele. É o seu marido que vai te ajudar. Sabe que o pastor serve só para pregar, vocês deveriam ter isso. Não há necessidade de muita conversação. Não há não. Nós temos essas mensagens através do WhatsApp, mas vocês precisam entender. É um segundinho. Estou falando segundinho. É um pedido de oração. Não é nem parar para contar um testemunho, o que eu fui, o que eu fiz, nada disso. Precisamos saber usar os meios que nós temos na rede social. Falar o que presta, o que é bom. Eu sei que as mulheres não gostam, mas vocês têm que saber quem foi enganado. A Bíblia diz, não foi Adão enganado, mas a mulher sendo enganada. Foi a mulher enganada. É a igreja enganada, não é Cristo enganado. É a igreja enganada, não é Brana enganado. É a igreja que está enganada. Ela está enganada com dualidade, com trindade. Ela está enganada com ressurreição isolada. Ela está enganada, ela coloca outro homem no lugar do sétimo. Ela não dá conta nem de ouvir o sétimo. E coloca outro homem, só para ter outro homem. E quando nós queremos ser o sétimo, nós somos uma serpente, para enganar os outros, porque o sétimo já manifestou. Deus já operou através do sétimo da perfeição, e agora você sai da perfeição e entra em Apocalipse 10:8. Sai de 10:7, perfeito. Entre em 10:8, você é a esposa, você é a virgem. É a mensagem de 10, de 1 a 7, Apocalipse, que faz você virgem. Apocalipse 10:8 a 11 é a virgem. Agora voltando à inocência. A inocência do Pentecostes, a inocência da terceira puxada do irmão Brana. Aquela inocência é uma revelação tremenda, mas é uma inocência, sabe por quê? Ninguém nunca tocou nela. É a inocência, ninguém nunca tocou nela. E ela agora
ela está pronta, própria para encontrar com Deus, porque ela é virgem, ela não tem as doutrinas que o mundo tem, nem as doutrinas da família do irmão Brana, elas têm a doutrina do irmão Brana, o 7º anjo. É isso que é a noiva virgem, preparada por Paulo, preparada por Brana. Sabe o que nós somos? Esta virgem. Nós devemos ser esta virgem, esta inocente. Aí você vivendo na época da consciência e não dizendo, fui enganado. Eu quero ver o crente, eu quero ver o pastor chegar para esta mensagem e dizer, fui enganado. Eu fui enganado na primeira e segunda etapa. Eu fui enganado com ressurreição isolada. Eu fui enganado com dualismo. Eles não têm coragem de dizer, eu fui enganado. A Eva diz, a serpente me enganou. Você, para ser justificada diante de Deus, justificado como a igreja diante de Deus, você tem que dizer, a serpente me enganou. A serpente dentro da mensagem me enganou. Mostrando uma coisa que não é tempo. Porque isso ficou para a virgindade da igreja. Terceira puxada, Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Irmão Brana não falou para ninguém. Então Pierre Green não deflorou a igreja. Os outros nomes eu esqueço. Aquele da camisa xadrez, que esteve com o irmão Brana. Gente boníssima. Ed Bisco, pastor Ed Bisco, um grande homem de Deus. Não deflorou a igreja. Essa não, essa ninguém tocou nela. Essa ninguém tocou nela. Eu quero ver quem é que tem, procure no mundo uma igual esta, que crê que o Cordeiro saiu do trono, que crê no novo nome, da forma correta, não para batismo, mas para fé de trovões, fé de rapto. Esta é que crê, ela é virgem, é uma terceira puxada virgem. Eu não cheguei aqui, eu tenho que ler logo. Tempinho. Ela disse, foi a serpente quem me deu uma maçã. Irmão Branco diz assim, está bem, pregador, fique consigo mesmo. Você quer dizer, foi a serpente me deu uma maçã e eu comi? Não é isso, filho. Escuta, ela disse, a serpente me enganou. A William Branham diz assim, você sabe o que significa enganar? Significa deflorar. Isto é, tirar a virgindade. Uma moça que não é virgem, ela foi deflorada. A igreja que não é virgem, ela foi deflorada. E as igrejas hoje estão todas defloradas. Os crentes, estou falando de homens e mulheres, deflorados. A serpente deflorou eles. A serpente com a sua semente trinitariana, dualista, de ressurreição isolada, de mensagens da Índia, de mensagens da África, de mensagens de Porto Rico. Ninguém, oh meus irmãos, nenhum destes tocou na noiva de Jesus Cristo. Fala deles, mas nenhum deles tocou na noiva de Jesus Cristo, porque ela é virgem. Ela foi justificada por Deus. Eu pertenci a um tipo de assembleia lá atrás, só um pouquinho. Eu fui por lá, Cruzada Nacional, e depois vim para a mensagem, primeira e segunda etapa, foi muito bom. Então, se for falar a verdade, então eu tenho experiência, eu tenho consciência. Eu tenho consciência por onde eu passei. Se eu não tivesse um Deus com uma mensagem de misericórdia e que me pegasse como um homem que já passou por essas denominações, que já tinha sido deflorada a minha fé, e eu chego agora e Deus me mostra esta realidade da terceira puxada, e eu creio,
Ah, se não tivesse isso para mim crer, eu seria deflorado como os outros mesmo. Mas sabe por que diante de Deus, diante dos homens, eu não sou justificado? E você fez isso. Você tropeçou no nome hebraico. Você fez isso, fez aquilo. Isso daí, tudo é o que os homens têm que mostrar. Mas quando você chega a ser justificado por Deus, Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados. Jamais me lembrarei que você deitou com a Assembleia de Deus, que você deitou com a cruzada, que você deitou com a primeira e segunda etapa. Está parecendo loucura, né? Deus diz: jamais me lembrarei. É isso que você tem que ter consciência. Como Eva, a serpente me enganou. Se você sair dessas denominações e vier assim, querendo falar língua aqui também, e vier aqui e querer pregar também, e a mulher querer falar um bocado também, e quando ela não pode falar no púlpito, ela começa a falar na rede social, e não há quem aguenta. A cristã, ela vai ficar quieta. É um pedido de oração, é rápido. Ore por mim, eu preciso disso, amém. O povo, eles não aprenderam, os irmãos não aprenderam a trabalhar com a rede social ainda, eles não aprenderam. Ninguém, olha, quando passa um tempo, meus irmãos, ninguém vai escutar mais nossas pregações de 1 hora, como estou pregando agora. 40 minutos, 50, não vão escutar. Por quê? Porque o espírito da hora em que vivemos é apenas uma palavrinha. Isso teria que informar para nossa consciência que isso é que vale a pena. É só um pouquinho certeiro. Mas não, conversa. E vai. Ah, minhas irmãs, pelo amor de Deus. Tem umas que ainda fica satisfeita. Agora, eu ganhei um telefone, me deram um WhatsApp aqui para mim falar com o pastor. Misericórdia! Sabe o que é? As pessoas não percebem. E 10 minutos. E vai. Por telefone, eu já atendi gente com 2 horas, quase 2 horas e meia. Dormi no telefone. E você tem que entender, se você não tiver algo objetivo, os seus áudios não vai funcionar também para isso, porque clica aqui, começou, você já sabe o que é, clica no meio, clica no final. É demais da conta. Porque a pessoa não pensa direito o que vou pedir. Agora você precisa de uma oração? Nós estamos aqui. Temos ensinado as pessoas, quando você pede oração, Deus já te responde. Eu vou orar no outro dia, talvez, 10 horas depois. É como o irmão Moisés mandou um pedido de oração ontem, às 7 da noite. E sabe que hora chegou para mim? Às 1h39 da tarde. Aí eu fui atender, 1h43, 1h39, 1h43. Fui atender. Quando eu fui atender, ele já tinha ido no médico, ele já estava tomando remédio, já tinha voltado para casa. Já estava sentindo melhor. Sabe por quê? Porque ele tem essa fé desse jeito. O Senhor disse que a nossa fé tem que ser assim, então é desse jeito mesmo. A gente ora, talvez, quando aquilo chega na gente, chega atrasado. Mas Deus já fez a obra. Deus sabia que você precisava. Deus sabia que eu ia orar. Deus foi e já abençoou a pessoa. Nós precisamos aprender isto, senão nós nunca vamos para frente. Eu tenho que parar aqui porque não damos conta. O irmão Branda diz assim, no 137 da semente da serpente: por que você ouviu a serpente ao invés de ouvir seu marido? Por que você, muitas vezes, tenta conversar com tanta gente na rede social e não conversa com seu marido e com sua mulher em casa? Em casa são 2 mudos. Mas na rede social, nosso Deus, mais conversa, mais escreve.
O que é isto? Irmãos, passou da inocência à consciência e eu estou mexendo com a sua consciência. Agora eu não estou mexendo com a sua inocência e sim com a sua consciência, para que você chegue no lugar e diga: pequei, falhei, vou ouvir a Deus, vou ouvir essa mensagem. Deus perdoa todas as minhas falhas do passado, todos os meus erros igrejeiros que eu tive, de tantas orações que eu já fiz e nunca conheci. Quantas orações eu fiz na denominação, nunca conheci nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orava quase a noite inteira e nunca conheci o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas aí falando línguas, profetizando, e não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos crentes da mensagem, pulando, gritando para lá e para cá, e não sabe que o Cordeiro saiu do trono, que o 7º anjo revelou os 7 selos, que tudo está revelado, que só falta nós aceitarmos e crermos e vivermos isto. Quantos? Pai, ajuda cada um de nós, ajuda-nos e leva-nos à inocência, Senhor. A inocência de ficar só com a sua palavra, só com a revelação que o seu profeta trouxe, mas também não deixar nada para trás, ficar com a revelação, porque a inocência não é a primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa fomos deflorados, tivemos ensinamentos bons, tivemos emoções, sensações, mas olha o que tem produzido primeira e segunda etapa. Olha o tipo de crente que se tem produzido na primeira e segunda etapa, quase igual às denominações outra vez. Mas o Senhor pode nos ajudar para que possamos estar cheios da sua palavra ao ponto do Senhor nos tomar, nos justificar, perdoar o período que fomos deflorados a nossa fé. Estragamos a nossa fé no mundo, e gente estragando a fé com bebida, com essa cachaça, com esse cigarro, com adultérios, estragando a vida, quando pode agora vir a Cristo e Cristo perdoar você de tudo que você já fez, te justificar, e você começa tudo de novo. Este é o segredo dos que triunfam, é começar tudo de novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.